Faz um Pix que vai. Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início a mais uma de nossas reuniões, hoje para as crianças. Na reunião de hoje, eu tinha uma perguntinha para as crianças, que seria: vocês sabem o que é um memorial? Quem se arrisca? E eu desconfio que Polian sabe, viu, Eric? Será? Relembrar de alguma coisa? Como é, Ana Júlia? Pode falar? Olha, assim, Relembrar. pelo que eu entendi, o memorial é como se fosse alguma coisa para um exemplo, relembrar de alguém ou tipo fazer relembrar. Travou o áudio. É uma taça que Jesus bota as orações pros anjos. Dos santos. Não tô lembrada mesmo também não, viu? Não tô ensinando ele aqui, mas não tenho certeza. Vamos lá, já temos duas respostas aí, uma de Adrian, uma de Polian e agora Ana Júlia. Vamos saber, Ana Júlia, o que ela acha que pode ser um memorial. Eu acho que memorial é tipo uma coisa que você tem como lembrar, como de relembrar de algum momento, de relembrar alguma coisa, entendeu? Entendi bem. E aí, Dal, o que você acha? É por aí. Gostei que a Ana Júlia falou, viu? Gostei. É algum momento de lembrança. Oi, É isso, Ronaldo, me Eric? pergunta se tá caindo aí no meio da live, é porque assim, a internet daqui de casa tá meio ruim, tá toda hora caindo aqui. Fique em paz, Poliana. O senhor está cuidando aí. Então, Elton, tá certa a resposta. E aí, Dal, você tem uma imagenzinha aí para a gente comentar hoje? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Memorial mesmo? Aquele memorial lá. Deixa eu ver aqui. E aí, quem sabe o que essa imagem está querendo mostrar aí para a gente? É o pão e o vinho que Deus estava dividindo para os homens. A ceia de Deus que Deus fez, que foi entre seus discípulos, do pão e o vinho. A ceia do Senhor. E aí, Elton, o que você acha das respostas?
Eu acho que está exata. Resposta exata. É isso aí. Nós hoje, que somos salvos pelo Senhor, nós temos um memorial muito importante. Esse memorial é a ceia do Senhor, no qual nós lembramos do nosso Salvador, da sua morte, nós anunciamos a sua morte e devemos fazer este memorial todo o primeiro dia da semana, que no caso é o domingo. E isso o Senhor pediu que nós fizéssemos até que ele venha. Lembra que a gente estava comentando agora há pouco da vinda do Senhor para nos buscar pessoalmente. Então, em memória do Senhor, nós fazemos isso aguardando a sua vinda para nos buscar. Ainda vai colocar um versículo aqui. Aqui nas epístolas, o apóstolo Paulo ele recebeu essa revelação do Senhor. E aí ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. A gente pode ver aqui que esse é um pedido do nosso Senhor, né? Uma lembrança de alguém que nós amamos muito e que também nos ama de tal forma que a gente não consegue nem medir. Então, ele pediu que nós lembrássemos dele no primeiro dia da semana e que fizéssemos isso até que ele voltasse. E que bom será nosso Senhor voltar e encontrar todos aqueles que ele ama, esperando por ele, lembrando dele e do que ele fez por todos nós. Não é isso, Elton? É isso aí, memorial, né? Lembra de memória, lembrança. Então, o Senhor, quando a gente viu lá, acho que tem umas duas semanas, não me lembro, sobre o arrebatamento, né? Que o Senhor, ele falou que iria preparar um lugar para nós, aí depois voltaria, nos levaria para ele, com ele, né? Juntamente com ele, para estar com ele para sempre. Isso a gente viu lá que chama arrebatamento, é quando o Senhor vai vir nos levar para estar com ele para sempre. Só que quando ele subiu, né, a gente viu aquela imagem lá dele subindo aos céus, já tem mais ou menos 2000 anos de sua ausência, que ele deixou os crentes aqui, né? Ele deixou o Espírito Santo para consolar, né, que é chamado de Consolador, o Espírito Santo que habita em cada um de nós que crê no Senhor Jesus Cristo, nos guiar, nos revelar a vontade de Deus através da palavra. Mas ele está ausente, o Senhor está ausente aqui nesse período de quase 2000 anos. Então, na sua ausência, ele pediu que a gente fizesse esse memorial, essa lembrança, como Ana Júlia falou aí, né? E aí, quem nunca teve a oportunidade de visitar uma assembleia, ou quem não está em comunhão à mesa do Senhor e não parte pão, não ceia, alguns de vocês nunca teve a oportunidade de ver a ceia do Senhor, como é feita, é como o Eric está falando aí. A gente faz isso todo primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, os cristãos se ajuntam, se reúnem, né? E aí tem um pão
cima da mesa, né, no local, o pão, tem um cálice que representa o sangue de Cristo, e tem esse pão que representa o corpo de Cristo, né, representa todos os salvos, que é o corpo de Cristo, né, a gente chama o corpo de Cristo, é a companhia de salvos, a igreja de Deus aqui na terra, aquele pão representa, e aí a gente parte o pão, todos ali comem do pão, bebe do vinho e faz isso em lembrança dele, assim como ele pediu. É um momento de adoração, de lembrar dele, do que ele é, como ele falou, do que ele fez por nós. Cantar hinos também para ele, todas essas coisas aí. Todo primeiro dia da semana, na sua ausência, enquanto ele não vem nos buscar, ele pediu que a gente fizesse e a gente faz alegremente. É um momento especial para todo cristão. Vou fazer uma perguntinha mamão com açúcar aqui. Nesse memorial do Senhor que a gente acabou de aprender, a gente tem duas coisas para lembrar aí, né, do Senhor. O Senhor deixou. Que coisas são essas? O pão e o vinho. Pode repetir? Certo. Nesse memorial do Senhor, a gente aprendeu ali que tem duas coisas que Dois símbolos, né? são utilizadas, dois símbolos que são utilizados ali nesse memorial do Senhor. Aí eu estou perguntando assim, quais símbolos são esses que a gente utiliza? O pão e o cálice. Em memória dele. O pão e o cálice. O sangue e o pão e o vinho. O pão e o sangue. E aí, Dal? Quero ver quem vai falar mais aí. Quem vai dar a explicação. O pão e o que foi mais que falaram? Sangue. Deixa eu perguntar a Heloísa. O pão e o sangue. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. E Eric, é isso mesmo? Quem falou que é o pão e o vinho acertou. Que é como o Polian falou. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. E, no caso, o corpo do Senhor, que foi entregue por nós, e o seu sangue, que foi derramado para perdoar todos os nossos pecados. Vou fazer uma perguntinha. E qual é o dia que a gente celebra essa ceia? Segunda, terça, Domingo. quinta. Opa! Domingo. 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 Todos os domingos até o dia que teve Domingo. Domingo. E domingo? O primeiro domingo. E O domingo primeiro domingo. é o sétimo dia? É o sexto? É o quinto? É o quarto? É o terceiro? É o É o segundo? Primeiro. É o primeiro.
Ah, então quer dizer que o primeiro dia da semana é o domingo. Então, quando a gente diz assim que a semana está começando, a gente diz assim, segunda-feira começa a semana, tá certo? Ou não? Não. 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 Tá longuíssimo. Segunda-feira, como a Adriana falou aqui, só se for para a escola. Aí começa o dia da escola, segunda-feira. Mas o começo da semana começa no Dia de domingo. trabalho. Primeiro dia da semana é o domingo. E esse dia, esse primeiro dia da semana, na Bíblia, é também chamado de o dia do Senhor. O primeiro dia da semana é chamado o dia do Senhor. E os irmãos também ensinam que esse nome domingo, ele tem um significado de domínio, dominical, ou seja, o Senhor, o que é que domina tudo, não é o Senhor? Não é ele que manda em tudo? Então, esse nome domingo, ele tem esse significado muito semelhante com domínio. Então, é o primeiro dia da semana, porque o Senhor merece sempre o primeiro lugar. E esse primeiro dia da semana é o domingo, que é chamado na Bíblia também de o dia do Senhor. E aconteceu uma coisa também nesse primeiro dia da semana. Alguém lembra mais alguma coisa? Além da ceia que o Senhor instituiu, o Senhor colocou para que a gente lembrasse dele na ceia, no primeiro dia da semana. Mas aconteceu mais uma coisa no domingo, quando o Senhor morreu. E aí, o que foi que houve? Alguém sabe dizer? Ele A ressurreição. ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Domingo também foi quando Deus acabou de criar o mundo. E aí, Welton, o que é que tu diz? Dá, repete, por favor, aí, que eu tava pegando um negócio aqui. O Welton estava no chazinho, igual a minha aqui. Eu estava dizendo que o primeiro dia da semana, que é o domingo, que começa a semana, o Senhor instituiu a ceia dele, para a gente lembrar dele, ali tomando do pão e do vinho. E teve mais uma coisa que aconteceu nesse primeiro dia da semana. E alguém já falou aqui, viu, que o Senhor ressuscitou no primeiro dia. E teve outro também que disse assim, que Deus acabou de criar todas as coisas no primeiro dia da semana. Será que foi mesmo, Elton? Fala aí. Na verdade, ele começou. Deu para ouvir o Elton agora? Opa, eu tava falando aqui com o microfone fechado. Tô falando, e acho que a gente vai ter que ir lá em Gênesis saber dessa história. Tira tema, Bora tira tirar a tema, prova dos 9 aí. tira a prova dos 9. Desce lá mais um pouco. Acho que é mais lá embaixo. Hum. Peraí, quinto dia ali no 23. Versículo 23. Se eu não tô aqui. O 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Aí é o fim de tudo, não é isso? Aí no sétimo,
Não sei se no versículo 2 aparece lá, No no capítulo capítulo 2 2. aparece, que é o sábado. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, que dia é o dia sétimo da semana? Vamos saber. Quem se arrisca a dizer? Sábado. Sábado. Vou contar aqui, viu, Dal? Pera aí. Sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quem mais se arrisca? Porra, eu vi no calendário, mano. Se for contar a partir de segunda, então é domingo. Sábado. Tá falando, Elton? Tá desligado, hein? Opa, perdão, tá falando aqui desligado. Então, o dia sétimo é o sábado. É isso? Esse é o dia que tudo foi feito, terminado. Ô, Elton, e se o sétimo dia foi o dia que tudo terminou, e agora, qual foi o dia que tudo começou? Domingo? Domingo. Domingo. Domingo? Não. Segunda. Presta atenção. Presta atenção nas perguntas. E aí, Elton, o que você acha da resposta aí? Então, se sábado é o dia sétimo, domingo é o dia primeiro. E segunda é o dia segundo. Eu não entendi. Então, vamos lá. Então, no primeiro dia da semana, o primeiro dia foi o início da criação. E esse primeiro dia, que é o domingo, o que foi mais aconteceu? O que foi mais que aconteceu quando o Senhor estava aqui no mundo ainda? Quem lembra? Como? Pode repetir, por favor? O domingo, quando o Senhor Jesus ainda estava aqui no mundo, alguém lembra o que foi mais que aconteceu com o Senhor Jesus aqui no mundo? Acho que foi quando que ele foi. Tipo assim, que todo mundo tava odiando ele, que todo mundo tava maltratando ele, que assim, essas coisas assim que todo mundo tava achando que ele não era, que era a pessoa que a gente crê que é, que tipo, ela não é uma pessoa boa, que não é uma pessoa legal, assim.
Todo mundo tava achando isso. Então, teve um dia que o Senhor, como Ana Júlia está falando, ele foi maltratado, e aí ele foi crucificado. E aí, nesse dia, ele morreu. Só que no terceiro dia, ou seja, 3 dias após, ele ressuscitou. Alguém sabe dizer que dia foi esse que ele ressuscitou? Domingo. Domingo, Domingo. na Páscoa. Domingo. Natal. Quarta. Na quarta? É mesmo, Eric? Foi na Foi na terça. Olha, presta atenção. A gente estava falando no início que o primeiro dia da semana é o quê? É o domingo. Aí no iniciozinho a gente falou o quê? Que no primeiro dia da semana a gente celebra o quê? A ceia do Senhor, o memorial do Senhor. E depois, Tal perguntou o que mais que tinha acontecido nesse domingo, nesse primeiro dia da semana. E a gente tinha falado o quê? Que foi o dia que o Senhor ressuscitou. Então não pode ter sido no sábado, não pode ter sido na terça e nem na quarta. Foi no domingo. E agora, se eu perguntar que dia é o dia do memorial do Senhor, quem é que sabe? Domingo. 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 É para fixar na cachola. E qual foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou? O domingo. 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 E qual foi o primeiro dia que Deus criou o mundo, que ele começou a criação? Domingo. Muito bem. Será que vai, Então, será que eles vão esquecer agora, Dal? É irmão Eric, né, que fez a pergunta? Isso. Oi, irmão, o João até fez uma colinha já aqui. Ele falou, mamãe, bota aqui para não esquecer. Aí ele botou no papel o dia da semana, o dia que é o do Senhor, e os símbolos do pão e do vinho. Tá aqui na mãozinha dele, o papel. Muito bem, João. É assim mesmo. Então, nesse caso, significa que o domingo representa o dia do Senhor, que é o dia que a gente lembra do Senhor, como se fosse um memorial. Isso mesmo, Ana Júlia. Domingo é o dia do Senhor, o dia que a gente lembra dele e o dia que a gente celebra aí o memorial. Será que vão esquecer agora, Dal? Se a memória deles for um pouquinho parecida com a minha, eu acho que não, viu? Tomara que seja melhor do que a minha. E quando a gente tiver dúvida, quando a gente esquecer, a gente pergunta para o papai ou para a mamãe e vamos procurar onde para poder saber essas informações, para saber essas coisas aí a respeito do dia do Senhor, do memorial, do dia que o Senhor ressuscitou. Onde é que a gente vai procurar saber? A Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia. Na Bíblia. É isso aí. Toda vez que a gente tiver dúvida, a gente vai na palavra de Deus, na Bíblia, que foi que o Senhor deixou para nós, com tudo que a gente precisa saber para nos instruir, para a gente aprender mais e mais sobre o Senhor. Não é isso, Elton? Exatamente. Agora eu queria voltar lá um pouquinho no símbolos lá que Eric falou do pão
e do vinho. Rapidamente, já deu nosso horário aqui, mas é só para a gente ver aí tá vendo um pão e tá vendo um copo, né, que é um cálice. Aí o cálice representa o quê que vocês falaram? O O sangue. corpo e o sangue do Senhor Jesus Do Cristo. Senhor Jesus, isso exatamente. Ele sabia que na Bíblia a gente tem várias figuras, né? A gente tem figuras que sempre leva nosso pensamento à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente falou esses dias que a Bíblia, ela é de capa a capa, ela fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, existem pessoas na Bíblia que viveram antigamente, tipo Moisés, Davi, eles são uma figura de Cristo, né? Moisés é uma figura de Cristo como libertador, porque Moisés, lembra que abriu o Mar Vermelho com aquela vara e tirou o povo de Deus do Egito que estava sendo escravizado. Ali era uma figura, ele, né, Moisés, era uma figura de Cristo. Davi e outros também na Bíblia, vários, e coisas também na Bíblia são uma figura de Cristo. Por exemplo, a Arca da Aliança é uma figura de Cristo. E o pãozinho aí que a gente está vendo, esse símbolo, também é uma figura de Cristo. Eu me lembrei de um versículo aqui, vou pedir para colocar, o Senhor falando lá em João, sempre como a Bíblia, ela sempre faz que a gente se lembre do Senhor Jesus. Olha só, João 6:35. Olha, e disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então ele fala que ele é o pão da vida, a coisa que verdadeiramente alimenta uma pessoa. Porque pão que a gente come, comida, a gente come hoje, daqui a pouco está com fome de novo. Come de novo, daqui a pouco está com fome de novo. Fica precisando comer toda a vida para poder a gente não passar fome, né? Mas o Senhor é o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Ou seja, sempre a gente vai estar sendo alimentado espiritualmente, sempre a gente vai estar forte, sempre a gente vai estar nossa fé firme, sempre a gente vai estar alegre no Senhor, se a gente se alimenta do Senhor Jesus, do conhecimento dele, da palavra dele, porque ele é o verdadeiro pão, a verdadeira coisa que sustenta e alimenta o cristão. Então, a Bíblia sempre mostrando o Senhor Jesus Cristo em várias figuras da Bíblia. Aí o pão, mais uma vez, uma figura do Senhor, não é isso não? Isso mesmo, Elton. O Senhor Jesus é que vai nos sustentar e nos sustenta para toda a eternidade. É um alimento que nunca falta e nunca vai deixar a gente com fome, porque a gente vai ter sempre ele. O alimento que é daqui do mundo, a comida que a gente come, como o Elton falou, aí depois o estômago digere tudo e aí a gente fica com mais vontade de comer de novo. Mas o Senhor Jesus, a gente vai ter sempre alegria de estar com ele. E é por isso que ele vai nos sustentar sempre. Se a gente deixar de comer, a gente fica fraco, não é? Mas com o Senhor Jesus, a gente nunca vai ficar fraquinho, porque ele sempre vai estar nos dando força. Ele sustenta a gente. Ô, Elton e Eric, são 9h04. Deixa eu tirar aqui. A pergunta que não quer calar, ó. Chegou a hora. Hora de... Alguém sabe? Mimi! Mimi! E o que significa mimi?
Dormir. Dormir. Isso aí. E antes de fechar os olhinhos para dormir, a gente ora. E antes de orar, a gente toma um banho, escova o dente e vai para a cama todo limpinho, bem fresquinho. Oi? Fala aí, Ana Júlia. Eu já tomei meu banho. Agora é só tomar meu cafezinho, escovar o dente, orar e dormir. Só que eu não quero dormir. Ah, que maravilha. E aí, quando vocês estiverem orando, sempre lembra da gente, viu? Lembra da gente, ora ao nosso Deus e Pai, ora ao nosso Deus e Pai, que é o mesmo Pai do Senhor Jesus. E quando for terminar a oração, diz assim, em nome do Senhor Jesus. Ok, Welton, já quer agradecer para a gente encerrar? Eu vou pedir só para tirar aí a gravação.